Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos aprender a jogar Everdell. Dentro do encantador vale de Everdell, sobre os galhos de árvores altas, entre riachos sinuosos e vales cobertos de musgo, uma civilização de criaturas da floresta está prosperando e se expandindo. De Everfrost a Belsong, muitos anos se passaram, mas chegou a hora de novos territórios serem conquistados e novas cidades estabelecidas. Os jogadores lideram um grupo de criaturas com a intenção de realizar esta tarefa. Há prédios para construir, personagens animados para conhecer e eventos para sediar. Vem um ano agitado pela frente. O sol brilhará mais forte em sua cidade antes da lua de inverno nascer? No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Vamos agora ao setup do jogo e as regras. Pra que no anual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 2 jogadores. Comece posicionando o tabuleiro no centro da mesa. Siga os passos indicados na página 5 do manual para montar a árvore perene e a posicione no espaço indicado do tabuleiro. E crie uma oferta geral de recursos, as margens do rio e as fichas de pontos e ocupação ao lado do tabuleiro. Embaralhe as cartas de floresta e posicione 3 cartas nos espaços de clareira. Note que, para 3 ou 4 jogadores, 4 cartas devem ser utilizadas. Retorne o restante para a caixa. Elas não serão utilizadas nesta partida. Posicione as cartas de evento básico nos espaços indicados e embaralhe as cartas de evento especial, posicionando uma em cada espaço nos galhos inferiores. Embaralhe as cartas do baralho principal e o posicione dentro da árvore perene. Saque 8 cartas e as posicione, viradas para cima, no espaço de campina. Cada jogador seleciona uma cor e coleta 2 trabalhadores para si. Posicione o restante dos trabalhadores nos galhos superiores da árvore perene, separados da seguinte maneira: um na primavera, um no verão e 2 no outono. O jogador mais humilde é o primeiro jogador. Ele deve sacar 5 cartas do baralho. Em sentido horário, os demais jogadores sacam 6, 7 e 8 cartas, respectivamente. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Everdell. Vamos às regras. Uma partida de Everdell dura 4 rodadas, que representam as estações do ano, logo após o inverno e logo antes do próximo inverno. Ao longo da partida, os jogadores irão alternar tomando turnos. No momento em que um jogador decidir passar, ele está fora da rodada. Quando todos os jogadores passarem, a estação termina. Em seu turno, um jogador pode realizar uma das seguintes ações: alocar um trabalhador, jogar uma carta ou preparar-se para a próxima estação. Vejamos as ações em detalhes. Alocar um trabalhador. Os jogadores podem alocar os seus trabalhadores em qualquer um dos espaços que apresente um símbolo de pegada. Caso o símbolo seja inscrito em um círculo fechado, apenas um único trabalhador pode ocupar este espaço de ação. Entretanto, caso o círculo seja incompleto, qualquer quantidade de trabalhadores pode ocupar aquele espaço. Os jogadores podem ocupar os seguintes locais: floresta. Ao alocar um trabalhador nestes espaços, um jogador coleta os recursos indicados nas placas. Note que um jogador não pode posicionar 2 de seus trabalhadores em um mesmo local de floresta. Além disso, locais que possuam este símbolo somente podem ser utilizados em partidas com 4 jogadores. Destino.
Um jogador pode alocar o seu trabalhador em um local de ação de uma carta de destino em sua própria vila ou na vila de outro jogador, caso ela apresente o símbolo de aberto. No segundo caso, o dono da carta de destino recebe um ponto do estoque geral. Eventos. Um jogador pode alocar o seu trabalhador em um espaço de evento desde que cumpra os pré-requisitos do evento. Por exemplo, para conseguir coletar o Monumento do Vale, este evento mais no canto, um jogador precisaria ter em sua área de jogo 3 cartas com símbolo de regulamentação em sua vila. Cada evento somente pode ser executado por um único jogador. Eventos finalizados devem ser posicionados ao lado da vila do jogador que os realizou. Refúgio. Não há limite para o número de trabalhadores que podem ser alocados aqui. Um jogador pode adicionar mais de um de seus trabalhadores. Neste local, um jogador pode descartar quantas cartas de sua mão desejar. Para cada carta descartada, o jogador recebe um recurso qualquer à sua escolha. Jornada. Esta área somente pode ser utilizada no outono, a última rodada de jogo. Para alocar um trabalhador neste local, um jogador deve descartar um número de cartas igual ao indicado no local selecionado. Note que o espaço de 2 pontos pode receber mais de um trabalhador, inclusive do mesmo jogador. Jogar uma carta. Um jogador pode jogar uma carta de sua mão. Para isso, ele deve pagar os pré-requisitos em recursos ou apresentar uma outra carta especificada pela carta a ser jogada em sua vila. Caso o jogador pague os requisitos com os recursos, apenas retorne o pagamento para o suprimento específico e adicione a carta à vila do jogador. Caso o jogador utilize uma construção para o requisito da carta jogada, posicione um marcador de ocupado no canto inferior direito da carta para indicar o seu uso. Por exemplo, o jogador esquilo possui em sua vila uma refinaria de resina, que lhe permite jogar um esquilo varredor sem a necessidade de gastar os recursos. Isso está indicado no canto inferior direito da carta. Um jogador pode ter quantos exemplares desejar de uma carta. Entretanto, ele somente pode ter uma única de uma dada carta singular. Ao baixar uma carta, um jogador deve adicioná-la à sua vila. Entretanto, cada jogador possui no máximo 15 espaços para construir cartas. Sugere-se que os jogadores criem uma matriz de 3×5 em sua área de jogo para facilitar a contagem. Cartas de evento, porém, não contam contra este limite. Cartas. As cartas podem ser de 5 tipos diferentes. Cada tipo concede ao jogador uma habilidade diferente. Viajante. Ative esta carta imediatamente após jogá-la. Ela somente é ativada uma vez. Produção. Ative esta carta imediatamente após jogá-la. Ela é ativada novamente durante a fase de preparo da estação. Destino. Estas cartas são ativadas quando um trabalhador é posicionado sobre ela, como vimos anteriormente. Regulamentação. Estas cartas concedem bônus quando alguns tipos de cartas são jogadas. Prosperidade. Estas cartas valem pontos ao final de uma partida. Note que, sempre que um jogador comprar cartas, ele deve sacar as cartas do topo do baralho, a não ser que o contrário seja explicitamente indicado. Além disso, um jogador sempre deve respeitar o limite de 8 cartas em sua mão, que nunca deve ser ultrapassado. Preparar-se para a próxima estação. Caso um jogador já tenha utilizado todos os seus trabalhadores e não queira ou não possa mais jogar cartas, ele deve passar a sua vez, ou seja, preparar-se para a próxima estação. O jogador retorna todos os seus trabalhadores alocados. Em seguida, ele recebe os bônus listados para a próxima estação, indicados acima dos galhos superiores da árvore perene. Este bônus consiste em adicionar novos trabalhadores para os jogadores e, na primavera e no outono, realizar a produção das cartas de produção. O próximo jogador da sequência toma o seu turno
e o jogo continua. Os jogadores não precisam passar ao mesmo tempo. E o jogador que passar antes dos outros aguarda até que a rodada termine, quando todos tiverem passado. Fim do jogo. Ao final do outono, ou seja, a quarta rodada, o jogo termina. Os jogadores devem somar os seus pontos, ou seja, todos os valores de moeda amarela representados em suas cartas, em sua reserva de pontos e no tabuleiro de jogo. O jogador que possuir a maior quantidade de pontos vence o jogo. Em caso de empate, vence o jogador que tiver realizado mais eventos. Neste vídeo, aprendemos a jogar Everdell, por James Wilson. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!